receber a entrevista, né, as informações aqui com a Grace Jane. Nós estamos recebendo ela aqui hoje de novo. É sempre uma alegria receber você aqui, pela sua história, pelo trabalho que você faz e pela pessoa que você é. A Grace é uma pessoa que você olha para ela, você já sente um carinho só no olhar, né? É uma pessoa diferente, muito bacana. Só lembrando, né, Pedro, quando ela esteve aqui, ela ainda não estava nem 100% restabelecida da saúde. Exatamente. Mas veio aqui, fez questão de vir falar com a gente. Eu me senti muito lisonjeada, muito prestigiada. Foi muito emocionante. O grupo todo, mas eu principalmente, porque fui uma das, não digo principal, mas eu uma das mulheres lá em Dourados, que a gente dizia muito isso para ela. Você precisa entrar para a política, você precisa colocar o seu nome, você precisa ter um mandato. As mulheres precisam de uma representante como você, eu sempre disse isso para ela. E quando ela veio aqui prestigiar, mesmo ainda não estando muito bem, eu fiquei muito feliz. E estou mais feliz ainda com o trabalho que ela está fazendo lá na Assembleia. Parabéns. Que recepção, e que é mais? Tiago Rodrigo, vamos receber, Tiago? Gleice, para a gente é uma alegria aqui da capital. Gleice, que é douradense, da minha terra, e eu fico muito feliz de Dourados estar entregando para a Assembleia Legislativa, para o Mato Grosso Sul, uma mulher. São tão poucas, hoje são 3, né? A Mara Caseiro, a Lia Nogueira e Gleice Jane. Então seja bem-vinda à Capital 95. Não é só a mulher, né, Tiago? É uma mulher extremamente inteligente. Exatamente. Sua saudação, seja bem-vinda aqui no Capital Meio-Dia, Gleice. Bom, obrigada por essa recepção tão calorosa e tão carinhosa também. Eu fico muito feliz. Um bom dia, Pedrinho. Um bom dia especial, Keliana. Keliana, realmente... Eu me lembrei agora, Keliana, que eu acho que a primeira vez que eu te vi foi numa audiência pública, que nós estávamos realmente debatendo política pública para as mulheres, e desde esse momento realmente a Keliana falava que eu tinha que estar na política. Eu não tinha essa certeza, não, demorei para entender, mas de fato era real isso que a Keliana fala. Tiago também, que é meu querido amigo também de Dourados. Dourados a gente tem um carinho especial, né? Porque a gente... Estamos em maioria aqui hoje. Exatamente. Tá bom, não, tudo bem, tudo bem. Por isso que eu passei já para bancada direto, porque quem sou eu aqui na fila do pão hoje, né, com a Grace? E Pedrinho, olha, eu vou te dizer uma coisa. Hoje está fazendo exatamente 1 ano que nós tomamos posse. Então, olha, que coisa boa! A gente veio aqui comemorar junto com vocês. Vamos bater palma aqui porque merece. Que bacana, Grace. Vamos lá então, já que está fazendo 1 ano, a primeira pergunta vai ser exatamente essa, uma avaliação, né, com a sua avaliação desse seu primeiro ano de mandato como deputada estadual na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Pedrinho, assim, eu tive aqui, como a Keliana falou, no momento, assumi esse mandato num momento muito difícil da minha vida, né? Eu sempre achei que eu era super heroína, que eu ia dar conta de fazer tudo. Mulher Maravilha não existe. Mas a gente tem essas manias, né, Keliana? E eu assumi esse mandato numa situação bastante difícil, né, com a morte de um companheiro também muito querido, mas num momento de saúde de muito abalo que eu nunca tinha vivido antes, que me deixou assim completamente sem condições de andar. Eu cheguei a ficar paraplégica, então comecei o trabalho aqui com bastante dificuldade. O ano passado foi um ano de muito desafio para poder dar conta de trabalhar e ao mesmo tempo recuperar a saúde. Foi um período bastante complicado. Eu lembro que o Tiago esteve na minha casa logo nos primeiros dias que isso aconteceu e eu mostrei para ele, eu falei, Tiago, olha, eu estou fazendo esses desenhos aqui que era bolinha, sabe aqueles caderninhos de infantil que as crianças fazem bolinha? E o Tiago levou um susto. Eu falei, esses são os exercícios da fisioterapia que eu preciso fazer para recuperar a minha capacidade intelectual mesmo, para recuperar os movimentos do cérebro naquele momento. Então, foi um momento muito difícil no ano passado, quando a gente assumiu, mas a gente faz um balanço de lá. Nós apresentamos, nós estamos com 4 projetos de lei aprovados, nós fizemos 5 audiências públicas e seminários, né? Conquistamos aí emendas parlamentares, a gente já, o ano passado, conseguimos garantir 2 milhões, esse ano 3 milhões, junto com os deputados Camila Jara e Vander Lobé, a gente também tem aí já mais de 3 milhões e meio de emendas que a gente conseguiu já garantir também. Então, assim, a gente tem feito, mesmo com essa dificuldade, a gente está conseguindo desenvolver, né, um bom trabalho, né, dialogando com a população, e eu acho que esse é o mais interessante, que talvez seja o diferencial do nosso mandato, porque é muito da minha história política, de como eu me construí politicamente, que foi ouvindo as pessoas, né? Então a gente tem feito esse trabalho, assim, esse cuidado de estar sempre ouvindo as pessoas através das audiências, dos seminários, das reuniões,
e trabalhar sempre a partir da luta do povo, né? Não sou eu que decido. Então, às vezes chega um projeto de lei lá, eu não sei, olha, tem um projeto de lei aqui sobre educação, eu encaminho para o sindicato, como é que eu me posiciono aqui, né? Chegou um sobre a saúde, olha, sindicato da saúde, os trabalhadores me digam aí o que eu tenho que votar. Então, assim, eu sempre trabalho a partir da luta das pessoas. E tenho acertado, né? Vocês devem ter visto hoje, está nas mídias, um ataque de um peixe em Bonito, né, que atacou um turista. Sim. E nós tivemos uma pauta recentemente na Assembleia e que os pescadores diziam, precisa liberar o dourado. O dourado está em grande quantidade e ele ele já não tem mais alimento para ele. Né? Isso o pessoal falava naquele momento. Faz tempo que foi proibido, né? Foi proibido já há algum tempo e não tem estudos ainda sobre essa proibição. E chegou um projeto de lei na Assembleia que era para poder dar continuidade na proibição por mais 5 anos. E a gente disse, não, acho que não dá para deixar 5 anos, precisa de um estudo, de um laudo. Os pescadores dizendo, olha, não dá, precisa liberar a pesca, o peixe dourado está comendo todos os outros peixes, a gente não pode pescar o dourado e também não vai ter outro para a gente pescar, né? E hoje a gente teve aí a triste notícia de um ataque de um dourado a uma pessoa que pode ser, né, recorrente a isso, da falta de alimento que ele tem hoje já no rio. Então, assim, ouvindo as pessoas, a gente acerta. Então, eu acho que a gente tem acertado aí nessa escuta, sempre dos movimentos, sempre das pessoas. Vamos lá, Queriana. Você falou aí do desafio da saúde, mas fala pra gente sobre, nesse mandato, qual foi a sua principal conquista e, fora da saúde, qual foi o seu principal desafio até agora dentro da Assembleia, já que a gente está falando aí de uma Assembleia com 29 cadeiras e apenas 3 mulheres ainda, mas ainda assim comemorando essas 3 cadeiras. São 24 cadeiras, né? Nós somos em 3 Desculpa, mulheres. 24, 29 confundi com a que está em voga agora, que é o da Câmara de Vereadores. Com a Câmara de Vereadores aqui não, e a da Câmara é pior, né? Que é só tem uma. Só tem uma e são 29. Eliana, eu diria para você que eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta ainda é ser mulher na política. Né? A gente tem, assim, no primeiro momento eu cheguei muito conhecendo o processo, né? Porque é a primeira vez que eu estou no parlamento. E eu acho que pulei um degrau, né, que eu não fui vereadora e de repente chego já aqui na cadeira como deputada estadual, então eu chego conhecendo, observando o lugar, né? Mas eu acho que o principal desafio e o maior desafio para nós é ser mulher nesse espaço. Eu tenho acompanhado a situação de outras vereadoras, de outras parlamentares, a gente tem levado isso para a Assembleia Legislativa e tem sido um trabalho, assim, bastante interessante, porque eu tenho percebido que nós mulheres estamos conectadas nessa pauta. Né? Às vezes, a vereadora Luísa Ribeiro passou por um processo de violência na semana passada, já é a segunda vez que ela passa por isso, né, nessa legislatura. Exatamente. A gente está pedindo para ela fazer fala na Assembleia. A deputada Lia Nogueira recentemente levou uma vereadora e uma prefeita também para relatar esses casos, né, de violência política de gênero. Mas existe um movimento na política de tentativa de silenciar as mulheres a todo momento. Então, acho que esse tem sido para nós o grande desafio, né? E também o que nos motiva, o que me move muito a fazer esse enfrentamento. Né? Nós precisamos unir nossas forças a todo momento, falar sobre isso muito na sociedade, porque esse mesmo silenciamento na política é esse o silenciamento que gera violência, que gera feminicídio, né, que gera violência contra as crianças. Então a gente precisa combater a todo momento a tentativa de silenciamento das mulheres. Eu acho que esse tem sido, né, o nosso grande desafio. Agora, as coisas que a gente conseguiu fazer, né, eu acho que são muitas coisas que a gente tem feito. A gente tem trabalhado em algumas pautas. Na pauta da educação, que já era pauta, né, que eu sempre atuei, sou professora, sindicalista, então sempre comecei a minha carreira política sempre lutando nesses 2 lugares, entre a luta das mulheres e da educação. E a gente também traz na pauta a luta das mulheres, mas também a luta pelo meio ambiente. Nós fizemos uma audiência pública no ano passado que foi muito importante, né, pautar que é uma luta pela alimentação saudável. A gente tem feito um enfrentamento importante ao uso indiscriminado de agrotóxico, porque a gente percebe que isso tem adoecido as pessoas. A gente tem trabalhado a saúde, né, a pauta da saúde sobre por que estamos adoecendo.
e não simplesmente em ter um hospital, em ter medicação. Isso também a gente está na luta, a gente vem acompanhando a história da saúde, principalmente por meio das mães que têm as crianças que são doentes, né? A gente tem aí uma situação, recentemente, a gente tem uma médica me chamou para a gente conversar sobre as crianças que precisam, que têm alergia ao leite, né, e que precisam de uma alimentação diferenciada e que o Estado não está garantindo essa alimentação, né, para a gente começar a discutir isso. E tudo isso diz respeito à saúde e à vida das mulheres também. Então a gente tem trabalhado em diversas pautas e acho que o que a gente tem conseguido, assim, nossa grande vitória, é conseguir pôr essas pautas em evidência na Assembleia Legislativa. Acho que essa tem sido a maior vitória, né? Além de alguns projetos que a gente conseguiu aprovar já, nós conseguimos aprovar, o nosso primeiro projeto, né, que a gente aprovou, que a gente instituiu, né, semana de outubro, a semana do livro, que a gente tem trabalhado essa pauta, né, da educação, estabeleceu o Dia da Consciência sobre as doenças crônicas não transmissíveis, porque a gente precisa falar sobre isso, né? O Dia da Mulher Artista sul-mato-grossense, na proposta de valorizar as mulheres, né? A Comenda Lídia Baís, que é uma proposta da gente homenagear as mulheres que são artistas, né? Então a gente tem trabalhado aqui com várias... E também um projeto que foi muito bonitinho que a gente fez e que a gente, cuidando das crianças, que é a Semana Estadual de Conscientização e Educação sobre a Entrega Legal das Crianças, né? Porque a gente sabe que é um direito das mulheres que não querem ter o filho, entregar o filho, mas às vezes não tem apoio, não tem esse suporte, ou então a gente acha que é necessário a gente falar sobre esses assuntos. Então acho que a gente tem conseguido caminhar aqui muito, a partir da luta das mulheres, a gente tem avançado. Caramba, parece que é só um ano, parece que faz 4 anos, né? Meu Deus do céu. Fala um pouco mais aí sobre esse projeto Entrega Legal. Achei muito importante a gente explanar um pouquinho mais, pode ser? Sim, claro. Nós identificamos, assim, ao longo dessa história de militância, de tudo, muitas mulheres, às vezes, elas não querem ter o filho, mas levam a gravidez adiante, né? E elas têm o direito de entregar a criança. E elas têm o direito de fazer essa entrega de maneira sigilosa. Então, o hospital que vai receber essa criança, que vai receber essa mulher para ter o parto, ele tem que estar preparado para receber essa mulher, para ele fazer o parto e já imediatamente fazer a entrega legal dessa criança. E a mulher tem que se sentir segura. Ela tem que saber que, olha, o nome dela não vai ser revelado, que ninguém precisa saber, né, sobre a história dela. E isso é fundamental, Keliana, porque nós temos inúmeras famílias que estão na lista de espera para a adoção de uma criança. E não consegue adotar porque tem um processo burocrático. Quando você faz a entrega legal, você facilita a vida das famílias que estão aguardando uma criança para ser adotada. Então é importante para a mulher que quer fazer doação, né, que quer doar criança, é importante para a família que quer receber uma criança e é muito importante para a criança. Porque você tem duas situações, no processo de gravidez, que a mulher está segura, ela está tranquila, ela não vai passar um nervosismo ou uma ansiedade para essa criança nasce num processo de tranquilidade e ela imediatamente é encaminhada para um lar. Isso é muito importante, inclusive, até, penso eu, para o combate ao aborto, viu, gente? Porque muitas vezes a mulher ela quer abortar porque ela não quer criar a criança e nem sabe que tem essa possibilidade de fazer essa entrada, né, de apoio. Legal. Então você tendo uma rede de apoio, porque muitas vezes ela tem sim uma gravidez indesejada, outras vezes até foi vítima de estupro, mas ainda prefere dar a vida àquela criança, não quer fazer valer o seu direito aí de fazer o aborto legal, mas tem essa preocupação. Então realmente é um instrumento muito importante, viu, Gleice? Parabéns. Para que a gente trabalhe contra o aborto mesmo, um aborto espontâneo. Gente, incrível. Muito bem, vamos lá. E às vezes você tem uma situação da mulher que foi violentada sexualmente, ela só sabe da situação da gravidez meses depois, né? Então ela faz a opção, olha, eu quero realmente levar essa gravidez adiante, né? Mas é sempre um processo de muita dor para as mulheres, né? Então eu acho que é importante a gente ter e é uma lei federal, a lei ela é federal. O que a gente está propondo aqui é que a gente fale sobre essa lei, que o Estado divulgue isso, que faça capacitação com os servidores
com todos os serviços de atendimento à mulher, é fundamental que a mulher tenha essa segurança, né, para ter essa criança entregada. Vamos lá, Tiago. Gleice, recentemente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela lançou um relatório que diz que há no Mato Grosso do Sul uma violência em excesso contra os povos indígenas. E você vem trabalhando e lutando por projetos e por ações do governo para que abrace os povos indígenas. Quais são as medidas que você vem tomando no mandato? Tiago, essa é uma luta árdua, né? A gente acompanha esse processo, o Tiago também acompanha muito essa luta junto com a gente a partir de Dourados, em especial os povos Guarani Kaiowá, que está na região, maioria na região sul do estado. A gente tem uma situação bastante de muita violência, né? Porque, como diz já diz um ditado que violência gera violência, né? E os povos indígenas, eles vivem sob uma situação de violência, né? De descaso, de falta de política pública, de não direito ao seu território, né? Nas áreas de retomada, passam constantemente por grandes conflitos, né? A gente, por várias vezes eu estive nessas áreas e vendo os vídeos, como eles acabam filmando pelo celular, tiroteio, né? Assim, uma situação de guerra realmente que vive nessas regiões. E eu até pergunto para elas assim, como vocês conseguem estar nesse espaço, né? E o que mantém essa população indígena é a certeza de que esse território é deles mesmo, né? A fé que eles têm com todo essa estrutura, né, da cultura que a Guarani Kaiowá é especial. Fala da Guarani Kaiowá porque é a que mais eu conheço, mas eu sei que outras etnias também têm essa mesma luta. Então, a gente tem acompanhado e a gente percebe que tem muito preconceito aos povos indígenas, né? Então a gente tem uma violência estrutural do Estado, de um modo geral, assim, o Estado enquanto estrutura, né, de política, município, rede de governo Estado, governo federal. A gente tem uma violência estrutural contra os povos indígenas e que a gente precisa resolver no Brasil, né? Precisa a gente enfrentar isso de fato, porque as terras eram indígenas, a gente vem e ocupa esse espaço, a gente precisa entender que o processo foi violento, né, historicamente. Então essa comunidade, ela vive sob situação de violência e naturalmente que internamente uma violência gera violência, né? Muito bem. Preciso fazer um intervalo rapidinho, pode ser? Pode. 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 Vai quebrar o assunto, né? Mas tudo bem. O que é?